E aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar com esse vídeo. Esse vídeo tá de rosca. O vídeo passado ele acabou abruptamente. Pelo seguinte, eu gravei achei quase uma hora. Mas quando eu peguei e fui desligar a câmera, né, o celular, aí eu vi que só tinha gravado 20 e poucos minutos. Por quê? Porque a memória do celular estava cheia. Então ele interrompeu, só que eu não sabia, fiquei falando para ninguém, né? E agora então vou continuar dando subsídios da onde eu parei do último vídeo, vou continuar falando, dando subsídios para você entenderem melhor tudo que aconteceu em volta desse grande evento que nós passamos, né? A pandemia, né? Então vamos lá. No vídeo passado eu estava falando sobre havia dúvidas sobre como nasceu o vírus, né? Então se era de mercado, tal, aquela comida. E vocês podem notar, é muito recente, né? Era proibido falar, surgiu assim, ó, lá em Wuhan tem uns laboratórios que fazem manipulação genética, pesquisa genética, manipulam vírus, tudo, né? Será que esse vírus aí, ele não é manipulado e ele escapou de um laboratório lá de Wuhan, acidentalmente, né? Foi levantada essa hipótese na época. Na época, isso aí foi descartado assim: não, esse vírus é natural, isso aí é teoria da conspiração, isso aí esse pessoal que fala isso usa chapéu de alumínio, né? É idiota, né? Isso aí é impossível, não é nada disso, você entendeu? Ficam propagando fake news, né? Então, quem falava isso era até cancelado, por conta de simplesmente levantar a hipótese, tá? Aí, graças a Deus, né, a- o tempo passou, né, e a verdade veio à tona, né? Então, o que que acontece? O pessoal estudou mais a fundo o DNA do vírus, viu que esse DNA ele tinha modificações que não são naturais, então concluiu-se que realmente ele é fruto de uma manipulação genética. Então, esse foi um vírus criado em laboratório, né? Mas isso não podia dizer. E quem chegou a essa conclusão, né, e fala isso com todas as letras? O governo americano. Então você pesquisa aí, tá? Hoje a posição do governo americano é que esse vírus não é um vírus natural, é um vírus de laboratório. Mas você vê, assim, como interditaram o debate, né? Não se podia falar nada. E você era logo cancelado, taxado. O seu vídeo, se você fizesse um vídeo a esse respeito, o seu vídeo saía do ar, você tomava o strike, né? Então, tudo isso aí veio à tona só agora, tá? A pergunta que fica agora é o seguinte: beleza, o vírus ele foi manipulado e ele ganhou o mundo. Como que ele ganhou o mundo? Foi um acidente? Ele de repente ele vazou lá do laboratório, contaminou algumas pessoas e daí ele se propagou? Ou foi uma contaminação planejada, né? Estou só veiculando a hipótese, não estou afirmando que foi, né? Então agora acho que a pergunta que fica se pudesse ir a fundo e apurar, ver a origem desse vazamento, né? Como se sucedeu e se foi realmente um acidente ou não, tá? Fica aí, vamos ver se isso ainda vem à tona. Então vamos lá, aí passando essa fase aí, o que que acontece? Vamos agora saber o que é lockdown, né? Fecha tudo, fica em casa, né? Eu dei uma pesquisada, por que que acontece? Nunca antes a humanidade tinha feito lockdown. Então era muito comum nas pandemias antigamente, as quarentenas, né? Então, por exemplo, chegava um navio no porto, antes de aportar, ele já avisava que tinha doentes a bordo, uma doença, parari, parará. Então era feita uma quarentena desse navio, 40 dias. Ele ficava lá em isolamento, né? Até realmente aquele problema ter sido sanado do navio, né? Então essa era a famosa quarentena. Então as quarentenas eram desse jeito, né? Era geralmente, principalmente feitas um isolamento
em barcos, né, que estavam chegando aos portos e tinha doentes, né? Então era essa a quarentena, tá? Aí o que aconteceu? O Turkey, o Turkey Carlson, né? Ele pegou e ele falou que o lockdown ele foi uma ideia que foi lançada em 2009. Então, em 2009, a ideia do lockdown ela foi veiculada e foi feita uma simulação em computadores, né, para ver se, de repente, fazendo-se essa medida de restrição, isolamento, afastamento social, tudo, se isso aí diminuir a velocidade do contágio, tá? Então essa ideia de lockdown surgiu, ela foi feita, foi simulada em computadores, isso aí em 2009, né? E chegou-se à conclusão que sim, que diminuía a velocidade de propagação da doença, né? De contaminação e propagação da doença. Aí inclusive que eles estavam, um dos vetores assim que se disseminava mais nos computadores, né? Eles viram lá que disseminava mais a doença, eram as crianças da pré-escola e do primeiro ciclo, né? Que por dia elas entravam em contato com aproximadamente 140 pessoas. Então, a potencialidade dessas crianças espalhar a doença muito rapidamente era muito grande. Então, também eles chegaram à conclusão que a primeira coisa a ser isolada e fechada seriam as escolas do primeiro ciclo e as pré-escolas, né? Quando essa ideia veio à tona, os infectologistas da época, né, eles, eles pegaram e foram contra a ideia, né? Eles falaram, não, essa ideia é muito radical, no computador aí, na simulação, ela, ela funciona bem, mas só que a hora que você implementar isso na prática, as coisas não vão ser exatamente como é na simulação por computador, tá? Além de que você fazer alguma coisa radical nesse nível, isso aí vai causar outros problemas, vai parar a economia, vai quebrar, vai criar desemprego, desabastecimento, vai ter problemas aí de a pessoa ficar confinada em casa. Algumas pessoas confinadas muito tempo no mesmo ambiente, elas começam a ficar agressivas, então vai aumentar a violência doméstica, também pode aumentar a depressão, caso de suicídios, então tem vários outros fatores que são contra você fazer uma medida drástica desse tipo, né? Isso aí nunca foi implementado e eles falam assim, isso aí serve como uma teoria acadêmica, mas isso aí não deve ser implementado, né? E aí até os cientistas, porque também existe os cientistas da época falaram, né? Porque fazendo isso você diminui a velocidade da imunidade de rebanho, tá? Mais para frente eu vou explicar do que se trata essa imunidade de rebanho. Então, em contrapartida, também você acaba segurando a doença por mais tempo na população, porque também ao diminuir muito a velocidade de propagação da doença, a doença se instala por mais tempo, ela acaba propiciando mutações do vírus, né? E diminuindo a imunidade de rebanho. Então, os infectologistas consultados na época não foram a favor dessa ideia, né? Aí só para dar um parênteses aí, né? Aí passado alguns anos aí, nas suas palestras, o Bill Gates, ele tem uma bola de cristal, né? E ele aventou em algumas palestras deles o seguinte, ó, a humanidade precisa se preparar, porque de repente pode vir uma pandemia, né? Quando você fala pandemia é o mundo inteiro, pode vir alguma doença nova e se tornar uma pandemia, né? Em escala global e a humanidade precisa saber o que vai fazer na hora, né? Então o Bill Gates ele falou isso em algumas palestras, né? Ele profetizou isso aí e passado pouco tempo realmente aconteceu, né? Então fica aí para pensar, né? Como que foi realmente uma atacada de sorte ou tinha alguma coisa no ar que levava ele a concluir isso? Bem, essa conclusão eu vou deixar para vocês porque eu também não tenho a resposta, eu tenho suposições, tá? Tenho só suposições.
E vamos lá, falei da... aí beleza, né? Aí quando essa epidemia chegou, né? Era uma epidemia, virou pandemia, chegou na China. Então, a China, como ela é um país que tem um governo centralizado, né? Um governo, como é que se diz? Autoritário, centralizado, um governo forte, né? Ele não teve dúvidas em implementar o lockdown, que era só uma teoria. Então a China foi o primeiro país a implementar o lockdown, né? E eu vi até porque essa epidemia ela começou na China, mas ela se espalhou rapidamente mundo afora. Mas um dos países mais impactados logo no início foi a Itália. A Itália tem uma população de idosos. Vamos lá, tem que falar passo por passo. Qual que é a peculiaridade dessa doença aí, o Covid, né? A peculiaridade é o seguinte, ela é uma doença que apesar dela se espalhar pela população como um todo, os efeitos graves da doença se fazem sentir até os óbitos e tudo, né? Nos mais velhos, né, nos mais idosos e pessoas que também têm comorbidades de qualquer idade. Então, se a pessoa está com a saúde debilitada, ela tem várias comorbidades, pressão alta, diabetes e por aí vai, né? Então, é uma pessoa de risco também, tá? E se a pessoa tiver idade também, já é um fator de risco. Só a idade em si já é um fator de risco. Então, ela é uma doença que tem como característica ela ser muito agressiva para esse grupo de risco. Ela ser praticamente não faz nada em crianças, né? Adolescentes e crianças são praticamente não acontece nada com essa, né? E essa faixa etária aí de adolescente até os seus 50, 60 anos, vamos colocar 50, 60 anos, é uma população que também, se a pessoa tiver saúde normal, não tiver comorbidade, ela vai resistir com muita facilidade à doença, tá? Já as pessoas com comorbidades e mais idosas, essas são muito vulneráveis à doença. Essa é a característica do Covid, tá? Então, o que aconteceu na Itália? Isso aí tudo para falar da Itália. A Itália, ela concentrava uma população de idosos muito alta. E a outra característica da população de idosos na Itália era uma população que tinha muito problemas respiratórios, né? Algumas comorbidades, não era uma população idosa saudável, né? Porque o italiano é um bom vivan, gosta de beber, né? Por vezes bebe demais, gosta de fumar, não abre mão dos prazeres mundanos da vida, né? Já é a cultura deles, né? Então, aconteceu que na Itália esse pessoal aí era um pessoal mais suscetível, né? Porque além de ser uma população idosa grande na Itália, era uma população que os idosos eles não eram tão saudáveis assim. Então, quando bateu o Covid lá, e tem uma explicação, até vou dar uma pincelada, né? O pessoal foi passar o ano, tinha muita concentração de pessoal de modas, de tecido ali em Milão, né? Esse pessoal voltou para a China, porque eles no ano novo chinês gostam de passar o Natal não, a entrada do ano em família, na virada do ano. Acho que é em março, uma coisa assim. Então eles voltam tudo, tá? Passa ali uma semaninha, 3, 4 dias, passa a virada do ano novo chinês e volta para onde estava. E voltaram em massa para a Itália, né? Uma grande população de chineses. E voltaram contaminados. Aí espalhou rapidamente ali e pegou essa população. Então a mortalidade na Itália ela foi muito alta, né? Então a Itália, ela viu o exemplo da China, ela também decretou lockdown, né? Aí isso aí foi assim, os outros governantes, né, começaram, porra, mas a China fez, a Itália fez, é o que deve, é o que há a ser feito, né? Vamos fazer também. Então, assim, sem muito embasamento teórico, sem nenhum teste experimental para saber se aquilo ia funcionar bem, ia funcionar mal, ele se espalhou rapidamente mundo afora, tá? Então, mundo afora,
os governos aproveitaram, uns mais, outros menos. Aí você pega governo assim que pô, você pensa que é liberal, tipo a Austrália, né? Pô, os australianos são bem liberais. Pô, a Austrália teve lockdowns severos, teve isolamento de segregar a população em campos de concentração lá, né? A Nova Zelândia fechou o país, né? Então, assim, teve as medidas mais absurdas no termos assim de você não que não devia ter sido, não que não devia ter sido feito nada a respeito, mas assim eles exageraram o perigo, o risco e puseram medidas assim restritivas, passando por cima de liberdades de uma maneira muito forte, né? E o pessoal bateu palma para isso, a imprensa bateu palma, que país, tal, né? O Canadá também foi muito nessa linha, né? Os Estados Unidos é legal porque o que acontece lá, como eles têm uma federação que realmente funciona, cada estado aí tem a sua diretriz, o seu jeito de fazer as coisas. Aí você pega estado que nem a Califórnia, eles realmente seguem essa linha do lockdown duro, né? Aí você pega estado mais liberal, como a Flórida, eles adotaram logo de cara e logo descartaram o lockdown, depois mais para frente descartaram a máscara, depois pararam de proibir eventos esportivos, né? Pegou bem mais leve. E tem uma população idosa também na Flórida por conta que é um lugar quente, o pessoal costuma ir passar aposentadoria na Flórida, né? E mesmo assim, a Flórida, os números de fatalidades na Flórida foram semelhantes e por vezes até menores que lugar que tiveram lockdowns severos, como Nova York, como a Califórnia, né? Então, ao fim e ao cabo, se mostrou que o lockdown, que parecia assim ser um negócio muito bom, que realmente ele não funcionou desse jeito, mas ele foi bom para uma coisa, ele quebrou as economias locais, né? Aqui eu vejo pela minha experiência aqui em São Paulo, tudo, assim, o que fechou de restaurante é brincadeira. Fechou restaurante de monte de restaurante quebrou, né? Então deu uma limpa, ainda uma quebra em restaurante muito grande, né? Então causou aqui em São Paulo, né, muita quebra de pequeno negócio, de restaurantes, caso de violência doméstica aumentou, infelizmente, de depressão. Suicídio eu não sei te dizer porque esses índices eles não, ouvi dizer que aumentou, mas não são divulgados, né? Então não é fácil acessar, tá? Então o lockdown ele surgiu daí, surgiu de um trabalho acadêmico em 2009, tá? E aí fizeram simulação em computador, aí veio os resultados, acharam que aquilo ia ser legal, ia ser bom, e aí a China começou, a Itália foi atrás e se espalhou o mundo afora, tá? Mas não teve um resultado realmente importante, né? No sentido bom. Você pega a Suécia, Suécia. Você pega a Suécia, é um país escandinavo, aí tem quem junto? Tem a Finlândia, tem a Noruega e a Dinamarca. Então, eles têm mais ou menos a população é muito semelhante, né? Em questão de DNA, como se assim, a estratificação de idades, né? Ele tem mais ou menos a mesma porcentagem de população idosa, isso tudo, a faixa de renda são parecidos e tudo mais, né? E os seus vizinhos, os vizinhos da Suécia, adotaram lockdown, medidas muito restritivas. Já a Suécia pegou leve. Ela implementou um isolamento maior para o grupo de riscos, né? Pessoas mais idosas, asilos, tudo mais, né? Mas tudo continuou funcionando, né? Eles implementaram também o uso de máscaras, né? Mas não proibiram nada, as escolas ficaram abertas, ficaram funcionando. Então o que acontece? Os governantes lá, eles consultaram os especialistas locais, né? E os especialistas locais falaram que a princípio o lockdown não tinha uma comprovação efetiva, né? Era só uma teoria, podia até ser muito efetivo, mas ainda não havia uma comprovação prática. E sabiam que na prática realmente ele ia quebrar a economia e afetar muito a economia do país, né? Então eles resolveram não fazer lockdown, a Suécia, né? E apostar
famigerada, né? Que o pessoal fala imunidade de rebanho, né? Porque quando se aventava em imunidade de rebanho, o pessoal, nossa, caía de pau. Não pode falar, é proibido, você quer o mal da coisa, você quer matar todo mundo. Foi cancelado o debate até de se explicar o que é imunidade de rebanho. Tá? Então vamos seguir adiante aí. Vamos lá, vou dar uma explicação rápida do que é imunidade de rebanho. Então você tem uma cidade, por exemplo, para fechar o exemplo, uma cidade e chega um agente contaminante, tá? Esse agente contaminante, ele vai se espalhando na população, essa população vai tendo contato com esse agente contaminante, vou falar que é um vírus, podia ser bactéria, mas é um vírus, vai tendo contato com esse vírus, né? Então umas pessoas vão ficando doentes, umas vão ficando muito doentes, outras mais ou menos doentes, outras sintomas leves, outras ela tem contato, mas não passa nada, não tem sintoma nenhum. E esse vírus, ele vai se espalhando. E essas pessoas que ficam contaminadas, as que ficam doentes, muito doentes, uma porcentagem delas acabam morrendo, né? Aí quando chega um índice, geralmente é para cima de 90% da população que já teve contato com o vírus, já se contaminou, o que acontece? Ou a pessoa se curou, ela está curada, ou a pessoa que teve contato, mas não ficou doente, já ganhou anticorpos, né? E com isso, mesmo que ela vá ter contato novamente com alguém contaminado, ou ela não vai ficar doente, o vírus não vai se propagar dentro dela, vai ficar doente, né? Porque geralmente a pessoa transmite o vírus quando ela já está com uma carga viral, ela já apresenta sintomas da doença. Quando ela é infectada de cara, ela não tem quantidade de vírus ainda para também contaminar os outros. Passado um tempo, ela já começa a contaminar, né? Então, quando chega uma porcentagem de contaminação geral da população por volta de 90% a 94%, o vírus tem dificuldade em encontrar uma pessoa que ainda não foi contaminada, né? Então, o que acontece? Então, é mais ou menos um gráfico assim, né? A contaminação vai subindo, 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 ela estabiliza lá no alto, ela vai assim, depois, como o vírus já, 90 e poucos por cento da população já está contaminado, e o vírus não consegue mais se propagar, o número de casos, ele cai muito abruptamente, né? É isso a imunidade de rebanho. Outra coisa da imunidade de rebanho é o seguinte, outra explicação também é o seguinte, a imunidade de rebanho, quando isso acontece na população, a população, ela mais ou menos, ela vai adquirindo imunidade, as pessoas que não ficam doentes, aos poucos, né? Então, por exemplo, a pessoa hoje tem um contato com uma pessoa que estava contaminada, está mais longinha ali. Ela pegou um pouquinho de carga de vírus, mas né, nada para ficar doente. Mas o sistema imunológico dela já percebeu, já começa a trabalhar naquilo. Daqui 2 dias ela encontrou outra pessoa também ali, ela ficou mais ou menos perto, ela recebeu uma carga viral também pequena, a saúde dela tá boa, aí o sistema imunológico dela, ele já tinha dado alerta ali, já é a segunda vez, ele já começa também a trabalhar mais nisso aí. E assim sucessivamente, ao longo do tempo, ela vai tendo pequenos contatos com o vírus, né? E ela, aos poucos, é como se fosse uma homeopatia, ela vai adquirindo aos poucos cada vez mais resistência. Então, quando ela já está com uma certa resistência, para ela ficar doente, ela precisaria estar meio fraca e receber uma carga viral muito grande. A pessoa espirrar na cara dela, tossir bem de pertinho nela, para ela ter aí talvez ela ficasse doente. Mas como ela vai tendo contato com o vírus, né, esparçadamente e esporadicamente, dá tempo de o sistema imunológico dela, aos poucos, ir indo fabricando anticorpos e fazendo, adquirindo resistência a esse novo agente infectante, esse novo vírus. Então, passado um tempo, aquela pessoa, mesmo que ela vai tendo esse contato com o vírus, passado um tempo, toda a população assim, passado um tempo, mesmo que ela tiver um contato mais forte, ela não vai ficar doente. E aí o vírus, a contaminação cai, porque o vírus não consegue se propagar mais nas pessoas sadias, né? Tá? Então é isso que é a imunidade de rebanho, foi sonegado isso, não se podia falar nisso, tá? Então é assim, né? Varreram para debaixo do tapete, né? E o pessoal, a mídia fez um papel assim muito de colocar pilha, né, meu? Colocar pilha, mostrar
colocar aqui atrás nos programas de TV, né? Número de mortos, isso, aquilo, ó, tantos infectados, tantos mortos, né? Aí quando o Trump perdeu a eleição, rapidamente tiraram isso aí lá da CNN, como que é, das grandes americanas lá, né? Então vamos lá. Outra coisa que ficou interditado lá, né? O que acontece? Quando esse vírus chegou, é natural que pouco se sabia, pouco conhecimento os médicos tinham a respeito do que funcionava, do que deixava de funcionar. Tá? Então é natural os médicos eles tratarem os sintomas que vão se apresentando e ao mesmo tempo experimentar coisas que eles têm conhecimento que é um antiviral, ele pode ser um remédio para uma coisa, né? Que é na bula dele, no label, né? Ele é receitado para, por exemplo, verminose ou o que seja, mas ele tem um efeito antiviral, antibactericida. Então o cara fica, pô, será? Vou receitar esse antiviral, esse outro aqui que também ele é isso, mas ele pode ser e tal. Ele é um remédio homologado para aquela doença? Claro que não. Aquela doença chegou agora, não tem. Mas é natural de um médico que está na linha de frente atendendo os pacientes, ele não vai não vai tentar nada com o paciente dele. Então ele vai fazendo tratamentos, eles são tratamentos realmente experimentais, e ele vai vendo o resultado. Pô, isso aqui, ó, ele teve uma melhora muito rápida, ó, isso aqui melhorou um pouco, ó, isso aqui não deu nada, até piorou. Então, né, faz parte disso aí, principalmente numa situação dessa, num caso extremo desse, e testando, né? Então, mas a imprensa demonizou isso, né? A imprensa demonizou.